sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, iniciamos os nossos trabalhos. Hoje, a Comissão Especial de Fiscalização Financeira Orçamentária, a qual tenho a honra de presidir, composta também pelo novo vereador Paulo Miranda, vereador Diego, vereador Vidal e vereador José Antônio, tem a missão de fazer o acompanhamento do orçamento, da execução orçamentária, mas naturalmente também se interessa pelo orçamento em si. O orçamento, para melhor entendimento de você que está em casa, deveria ser um plano de trabalhos que o Executivo apresenta ao Poder Legislativo, ou seja, que o senhor prefeito municipal apresenta à Câmara Municipal e pede autorização tanto para arrecadar recursos, ou seja, através de impostos, de uma forma geral, taxas e contribuições, e para usar esses recursos. Esses recursos têm que ser usados em atividades organizadas em programas e ações. E quais são as metas? As metas são as metas constitucionais. Em linhas gerais, promover a justiça social, privilegiar ou ter uma opção preferencial pelos segmentos mais desfavorecidos da população. Na realidade, este plano de trabalho, infelizmente, é pouco compreendido, tanto pelo Poder Executivo quanto pelo Poder Legislativo, na sua essência, que deveria vir à Câmara Municipal sob a forma de um planejamento, com metas a serem atingidas de uma forma acessível à população, uma descrição das ações que se pretende desenvolver para essas metas e quais os montantes, quanto que vai custar cada uma dessas ações. A partir daí, a Câmara Municipal tem o dever de aprovar ou reprovar essas metas ou de apresentar emendas, ou seja, de incluir outras metas. Há uma dificuldade imensa de compreensão disso, porque se considera que a Câmara tão somente deveria aprovar ou rejeitar o orçamento, porque isso é matéria administrativa do Poder Executivo. De fato, isso prevaleceu durante a ditadura e a Câmara não tinha opção, a não ser dizer sim ou, hipótese absolutamente improvável, dizer não e a cidade ficaria naturalmente paralisada. Como isso não era possível, sempre se dizia sim. Agora não, a Câmara tem a oportunidade e a possibilidade de fazer emendas ao orçamento. Isso é combatido pelo Poder Executivo no momento, infelizmente, mas é uma realidade que vai se transformando. Mais do que isso, a Constituição e o Estatuto da Cidade garantem a você, cidadão, o direito de participar da elaboração da peça orçamentária. Nós tínhamos um slogan no orçamento cidadão, que é uma forma de orçamento participativo, que sintetizava a nossa concepção a respeito como fruto do entendimento do ditame constitucional. O dinheiro é do povo e o povo diz onde deve gastá-lo. Eu quero agradecer aqui a presença dos senhores secretários e registrar também, destacar também, que este é um avanço que nós não tínhamos. Em 2004, quando tive a honra de presidir esta casa tricentenária, nós não tínhamos a presença de nenhum representante da prefeitura para defender o programa que entregava à Câmara Municipal. Agora eu tenho a honra de ter presentes aqui os senhores secretários, sem uma ordem expressa aqui, apenas pelo protocolo, o senhor secretário de Governo, o senhor Eduardo Cursino, secretário de Negócios Jurídicos, o senhor Jean Esteves, a secretária de Mobilidade Urbana, a senhora Lula Pino, secretário de Obras, o senhor João Bibiano, representando a Secretaria de Educação, a senhora secretária de Educação, o gerente de área, o senhor Michel Faria. Presentes, como já mencionados, o excelentíssimo senhor vereador Paulo Miranda, o senhor vereador Digão, presidente desta casa, representando a senhora vereadora Poliana Gama,
a assessora Mariana Pazini, representando excelentíssima senhora vereadora Vera Saba, excelentíssima senhora vereadora Poliana, excelentíssima senhora vereadora Vera Saba, a assessora professora Beatriz Nader, nossa amiga professora Bia Nader, representando o excelentíssimo senhor vereador Diego Fonseca, o assessor Alex Madrigal, representando a excelentíssima senhora vereadora Gorete, o assessor Henrique Faria. Bem, a dinâmica que vamos imprimir a esta audiência pretende ser a mais simples possível. Nós temos aqui os titulares de secretarias fins, as quais serão objeto das nossas indagações, quais sejam obras, mobilidade urbana e educação. Nós começaremos com os titulares presentes, engenheiro Bibiano, Secretaria de Obras, depois a Secretaria de Mobilidade Urbana, finalmente a Secretaria de Educação. Justificaram a ausência por motivos familiares e de saúde, o secretário de Serviço Público, o secretário de Saúde, doutor Ebram. Bem, nós pediremos a cada um dos senhores secretários que façam um resumo breve, inicial, do que pretende fazer na sua área no ano que vem. Qual é a proposta que apresenta a Câmara Municipal? Brevemente, de forma descritiva. Depois nós iremos para os programas e ações e vamos solicitar ao senhor secretário que esclareçam como que esses programas e ações atingirão os objetivos e as metas que eles traçaram para as suas respectivas pastas. Uma vez feita a exposição, nós abriremos para a fala dos senhores vereadores e também para os cidadãos presentes que desejarem se manifestar. Muito bem, eu quero então conceder a palavra agora ao engenheiro Bibiano, Secretaria de Obras Públicas, e pediria apenas para um controle de tempo, uma exposição inicial de 5 minutos dos objetivos gerais, o que a Secretaria de Obras Públicas pretende fazer no ano que vem com os recursos dos contribuintes. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas aqui presentes, senhores vereadores presentes. Boa noite aos ouvintes da TV Câmara. Na Secretaria de Obras, a gente está propondo para aprovação aqui na Câmara, basicamente, duas áreas que a gente julga de maior importância para ser resolvida no município de Taubaté. A primeira delas é exatamente com relação à restauração, à recuperação da pavimentação asfáltica da área urbana de Taubaté e também da área rural. Nesses 3 anos, a gente procurou direcionar a maior parte dos recursos exatamente para essa atividade, para essas ações de restauração, de recomposição da pavimentação asfáltica que estava muito deteriorada. Como eu já disse, Taubaté possui aproximadamente 13 milhões de metros quadrados de pavimentação asfáltica. Essa pavimentação, a maioria dela já está com prazo de validade vencida, precisava ser restaurada ao longo do tempo, não foi, e a gente pegou no início dessa atual administração, em 2013, a gente fez um diagnóstico a pedido do prefeito da situação real do estado da pavimentação e a gente concluiu que precisava de ser requalificado pelo menos 30% dessa pavimentação existente. O que significa a gente recuperar aí aproximadamente 3 milhões e meio, de 3 milhões e 500 mil a 4 milhões de metros quadrados de pavimentação. Com os recursos que a gente conseguiu alocar e investir nesses 3 primeiros anos, nós já estamos chegando aí com a recuperação de cerca de 1 milhão e 200 metros quadrados de pavimentação e para 2014 a gente pretende executar a restauração aí de aproximadamente 2 milhões de metros quadrados. Então, a maior parte dos recursos destinados à Secretaria de Obra está voltado exatamente para recuperação, revitalização
do sistema de pavimentação, melhorias das condições de trânsito na cidade. E também, uma boa parte, a gente está destinando à contenção de solução das questões das enchentes. Nós temos alguns problemas crônicos de enchente em Taubaté. A cidade de Taubaté foi criada, foi cortada pela Via Dutra, pela Estrada de Ferro, e essas vias, tanto a Estrada de Ferro como a Dutra, é que trouxe o progresso para Taubaté, mas trouxe também grandes problemas, porque seccionou a cidade e, ao longo do tempo, as administrações foram construindo as obras, foi urbanizando a cidade, foi crescendo, e, infelizmente, os sistemas de escoamento de águas pluviais ainda, pelo menos nessas barreiras, na Estrada de Ferro e na rodovia Presidente Dutra, e a antiga Rio-São Paulo também, elas não foram modificadas, continuam aquelas dimensionadas para a seção de vazão de, provavelmente, aí, 100 anos atrás. A cidade cresceu, se urbanizou, aumentou muita área de pavimentação, e hoje fica praticamente impossível a gente restaurar, aumentar a capacidade de vazão dos córregos e das galerias existentes. Para solucionar, por exemplo, a enchente que ocorre no bairro do Três Marias, pelas vias tradicionais, precisaria da gente começar a fazer galerias na Várzea do Paraíba, atravessar pela cidade, pelo Orião, com essas galerias dimensionadas suficientemente para absorver essa coleta de água, atravessar por baixo da Estrada de Ferro, por baixo da Dutra, para conseguir restaurar captar todas essas águas provenientes das bacias lá do Parque Três Marias. Lá no início dessa administração também, o prefeito solicitou que a gente desenvolvesse um trabalho para que arrumasse uma solução para isso. A gente optou para trabalhar no sentido de criar as bacias de contenções, que são tremendamente mais baratas do que a execução das galerias, e permite que permite que a gente consiga reter essas águas a montante da Via Dutra, e acomodando essas águas lá, a gente resolve as enchentes a jusante, sem necessidade de aumentar a seção de vazão na Via Dutra e na Estrada de Ferro, que são as duas mais complexas, mas também as galerias ao longo do tempo. A gente trabalhou muito firme com relação a isso. Hoje a gente já tem um plano bem estabelecido para essas atividades. Nós já temos projetos prontos para construir 2 bacias, já estamos preparando a licitação de pelo menos uma, que os recursos permitem, que é a do Três Marias. Depois vamos fazer a licitação da Baronesa, da bacia da Baronesa, e também já temos projetos para resolver a questão da Chácara Silvestre, aqui do Campos Elíseos, e também da área aqui do São Gonçalo. Esses projetos ainda estão em desenvolvimento, mas a gente já tem bem definido o que é possível fazer. Desde que a gente consiga recurso, a gente executa isso. Então, os investimentos, os principais investimentos da Secretaria de Obras, que a gente está propondo para serem aprovados aqui na Câmara, visa exatamente a melhoria da qualidade da pavimentação, a restauração da pavimentação asfáltica e a contenção de enchentes no município. Basicamente, são esses 2 itens, as principais ações que a gente pretende que a Câmara aprove esse orçamento para que a gente consiga, em 2016, colocar isso em execução. Muito bem. Senhor secretário, eu vou girar ali, e aí eu pediria que o senhor identificasse para a gente os programas e ações que se referem a esses 2 eixos. Pelo que eu entendi, a recuperação da malha viária e combate a enchentes. Muito bem. Nós temos ali a ação, programa 5010, gestão da política de infraestrutura,
Não deve ser esse. Isso basicamente são as questões administrativas. Serviços administrativos. Pessoal, exatamente. Manutenção de serviços administrativos. Aqui já começa, construção, ampliação e reforma de prédios públicos. Que também é um valor irrisório, porque a Secretaria de Obras são os prédios públicos da Secretaria de Obras. Os prédios públicos da Secretaria de Educação têm verba própria, da Secretaria de Saúde tem verba própria. Por isso é um valor significativo. Basicamente, esse recurso é para restaurar a ação que a gente pretende fazer com isso, restaurar o prédio da sede. Então, esse 1.095, construção, ampliação e reforma de prédios públicos, 250 mil, é a restauração da sede da Prefeitura? Da sede, exatamente, e alguns outros eventuais que possa surgir na própria sede da Secretaria de Obras, alguma manutenção que precisa ser feita, mas é relacionado exclusivamente aos prédios ocupados pela Secretaria de Obras. Bom, porque nós iríamos sugerir o seguinte, mudar o nome da 1095 para explicitar, porque essa forma, construção, ampliação e reforma de prédios públicos, o contribuinte não sabe o que ele está pagando, ele quer saber o que ele está pagando. E eu acredito que esse valor de 250 mil reais mal vai dar para reformar a sede, que precisa fazer mobilidade, precisa, né, um reparo geral lá. Então nós poderíamos dizer que esse é a reforma da sede? Sim. Tá, então eu pediria para minha assessoria anotar, e depois a gente vai propor para a comissão, uma emenda de texto para mudar o nome desta ação. Por favor, peço para a assessoria anotar agora. Gestão de política de infraestrutura, manutenção administrativa e conservação de bens. O que significa isso, senhor secretário? Basicamente os bens da Secretaria de Obra, equipamentos, viaturas. Sim. O próximo, aí sim, a conservação da malha viária, 70 milhões. Exatamente, é um valor mais significativo. Desses 70 milhões, o que vem do Tesouro, de recurso próprio, o que deve vir do CAF? Eu não tenho esses dados precisos. Eu acho que dá para identificar lá, sim. Eu não estou conseguindo. Eu acho que está lá, sim. CAF, agora que eu vi, o CAF, 42 milhões, né? 4 em 7, nós temos, portanto, aí mais de 50% disso, nós estamos na dependência da aprovação do empréstimo. Exatamente, esse recurso, inclusive, quando foi feito esse orçamento, se baseou no valor do dólar, porque o financiamento é em dólar, né? Eventualmente isso aí pode ter a expectativa é que vai ter uma variação para mais, né? Porque o dólar valorizou bastante a partir do... Muito bem. Conservação de estradas rurais, 3 milhões. Exatamente. A conservação de estradas rurais é basicamente... Quais são as estradas rurais, Carlos? Todas as estradas. Todas as estradas rurais. Poderia dizer a maior trecho, a maior extensão? Qual é a principal estrada rural vai ser pavimentada? Ou todas? Não é questão de pavimentação, é manutenção. Só manutenção? Só manutenção. Tá. Manutenção das estradas. Nós temos algumas estradas pavimentadas, que é o caso da Sete Volta, da estrada da... Desculpe só um pouquinho, eu pediria para a TV, por favor. O retorno está muito... O som está muito alto, muito grave. Desculpe, senhor secretário. Esses recursos basicamente para aquisição de cascalho, aquisição e aplicação de cascalho, aluguel de equipamentos, de caminhões, de máquinas, para que a gente consiga fazer a manutenção. Qual a região prioritária a ser beneficiada com essa? Não existe uma região prioritária. Nós consideramos que toda a malha viária tem que ser feita a manutenção. Se o senhor permite eu perguntar de outra forma, então. O senhor vai começar por qual? Nós temos um programa de manutenção de estrada. Na medida que vai deteriorando, a gente vai fazendo a manutenção. Hoje, qual que está em pior condição? Pavimentada, as piores estradas que nós temos, a estrada do Poço Frio, certo? As 7 Voltas e a estrada do Baracéia. São as 3 que atualmente estão em piores condições. Só que a recuperação dessas estradas, a restauração da pavimentação asfáltica dessas estradas, não é barato, é serviço caro.
certo? Eu não sei se a gente vai conseguir viabilizar recursos para fazer toda a restauração. Por quê? Também é pavimento asfáltico que já foi executado há mais de 10 anos, 15 anos atrás, e o período de validade dele venceu, e a pavimentação asfáltica tem que ser requalificada, dependendo da intensidade do trânsito, até de cada 5 anos precisa ser requalificado. Nós temos estradas... Que tem o tráfego mais pesado da estrada. Faz mais de quase 18 anos que foi executado e nunca teve uma manutenção. Muito bem. Eu pediria para a TV, mais uma vez, por gentileza, reduzir um pouco o volume. Está dando reverberação, está muito grave e está muito alto. Precisa resolver os 3 problemas, por favor. Reverberação, muito alto, muito grave. Muito bem. Nós temos cerca de 500 quilômetros de malha viária rural, certo? Felizmente, essa malha viária rural, a partir de piso, que é de terra, a gente conseguiu, ao longo desses 3 anos de administração, a gente conseguiu praticamente melhorar, requalificar toda ela, os trechos de piores circulação, aclive, declive, as baixadas, a gente conseguiu fazer o pedregulhamento, e isso garante uma perenização do trânsito. É evidente que em períodos de chuva ocorre, eventualmente, danificação em algum ponto. Aí eu volto a dizer para vocês, a gente não tem um traçado de prioridade para fazer isso. A gente vai fazer exatamente nos trechos onde apresenta problema. A gente vai atendendo. Tudo bem. Canalização de córregos, aí se refere às bacias que o senhor se referiu, né? As bacias, e também tem contemplado nesse texto aí algumas galerias de águas pluviais que a gente incluiu na programação. Por exemplo, a 3ª etapa da galeria do Parque Aeroporto, que também visa eliminar, minimizar as enchentes que ocorrem lá. Nós já fizemos 2 etapas de galerias no Parque Aeroporto, uma no Piratininga, no aeroporto, e nesse pacote está incluído também a 3ª etapa que a gente pretende fazer para o ano que vem. Tem aí também embutido uma galeria da água quente. O objetivo dela é eliminar aquela enchente que ocorre lá nas casas da água quente, aquele ponto baixo lá. E a região e o córrego do conjunto Hércules-Masson? O córrego do conjunto Hércules-Masson, o córrego do Jardim Santa Teresa e o córrego da Emecal, certo? Nós também incluímos na ação para fazer canalização aberta desses córregos. O córrego do Santa Teresa, nós já temos um projeto definido de fazer a contenção de margem, principalmente para restaurar o trecho, aquelas ruas do lado das casas, a exemplo do que nós fizemos em 2013 lá no Parque, na Gurilândia. A gente restaura, para fazer a canalização dos 2 lados fica muito caro. Como um lado não existe nenhuma casa, a gente restaura, faz a contenção de margem do lado que tem as casas, restaura o trânsito normal na via, e do outro lado a gente faz uma adequação, um taludamento com grama para melhorar as condições. O córrego da Emecal não tem outra forma. O córrego da Emecal, o plano é fazer a canalização dos 2 lados, no trecho do Moacir de Varega Peixoto, onde está aberto, o córrego corre a céu aberto, e no trecho a jusante embaixo, próximo à rua Simão Botossi, tem alguns trechos lá da contenção do talude que escorregou, que caiu, nós vamos também recuperar isso. Perfeito. Tem um outro trecho de córrego aqui na Independência. Isso já estaria... Tem o campo de futebol. Desculpa, já estaria na ação, então, limpeza e conservação de córregos e canais. Limpeza e conservação de córregos é uma outra atividade. A limpeza e conservação de córregos é uma atividade permanente. Dragagem e retificação de rios. É a limpeza que a gente faz periodicamente com máquinas, desobstruindo, principalmente a partir da várzea, né? É muito entulho, muito sujeira que roda pelos rios e começa a entulhar lá desde a várzea. Então a gente começa na beira do Paraíba, vem fazendo a dragagem, a limpeza do canal até aqui a região central, mas isso é um trabalho constante, isso aí
termina aqui, tem que voltar lá e começar novamente. Só para a população entender, de fato, como é uma atividade de manutenção, não há investimento lá. De pessoal em cargos, 3.900.000 aproximadamente, manutenção de máquinas, 1.700.000, gasto de combustível, 500.000, encargos sociais, luz, telefone, cesta básica, material de segurança, equipamentos, compõem o restante. O majoritário, então, ali é dos 6 milhões, 3.900.000 para pessoal em cargos. Manutenção de peças, manutenção e peça, 1.700.000, como eu disse. Gasolina e óleo diesel, R$500.000. E é interessante, senhor presidente, verificar os custos, né? Os custos fixos que a prefeitura tem são muito altos. Então, o que se pode aplicar em investimento é muito pequeno. Sim. A prefeitura tem o orçamento engessado. Tem as despesas obrigatórias. 25% para a educação e normalmente gasta mais, 15% para a saúde normalmente gasta mais. Se você somar tudo isso, mais o pessoal, que agora que caiu a arrecadação, que ultrapassa 50%, então o que sobra para investimento realmente é muito pouco. Sim, muito bem. Fica aberto agora aos senhores vereadores, aos cidadãos que desejarem fazer perguntas ao senhor secretário, por favor. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os secretários aí que nos assistem. Duas perguntas. Uma com relação ao asfalto. Quando se diz em massa asfáltica, quem que vê que precisa asfaltar ou não asfaltar? Ou vai fazer na cidade inteira? O critério que a gente adota para elencar as ruas que merece, que vão ser contempladas, eu utilizo duas maneiras. A primeira delas é através de solicitação da Secretaria de Mobilidade Urbana, porque a Secretaria de Mobilidade Urbana é que administra essa circulação na cidade. É a Secretaria de Mobilidade Urbana que sabe onde que vai ser implantados os corredores de ônibus, onde que tem o maior fluxo de viaturas em função do plano viário deles. Esse é o primeiro parâmetro que a gente tem. E o segundo parâmetro é exatamente as solicitações que são encaminhadas pela Câmara. Eu tenho lá comigo, muito bem guardado e elencado, todas as reivindicações de todos os senhores vereadores, certo? E às vezes acontece, por exemplo, de uma determinada rua ter pedido de 2 ou 3 vereadores, certo? Então, é um outro parâmetro que a gente utiliza, porque eu considero que o vereador, ele tem muito mais condições de pegar a informação lá do campo do que propriamente a gente. É evidente que dentro da administração da Secretaria de Obra, nós temos uma estrutura, temos engenheiros que está circulando por aí, evidente, e a gente também circula, a gente vê as condições da rua, é lógico que a gente sabe que aquela rua precisa de ter uma ação imediata, mas a gente não tem como circular pela cidade toda. Então, os vereadores, a comunidade normalmente vem reclamar para o vereador da rua que está esburacada. Então, eu levo muito a sério e contemplo, uso como parâmetro para estabelecer as ruas que a gente vai fazer o recapeamento, essas indicações. Certo? Nós temos, por exemplo, já em fase de licitação, 3 pacotes que vão contemplar cerca de 300 vias, 315 ruas, certo? Além das vias principais indicadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana, certo? Eu acredito que 80% dessas ruas são ruas que foram pleiteadas, não pelos senhores vereadores, foram pleito da comunidade e que chegou para a gente através de vocês. Porque, na verdade, só para concluir, presidente, porque há 3, 4 meses atrás foram lá e fresaram as ruas lá da comunidade onde eu moro. E 15 dias atrás estão asfaltando aqui a Marechal Deodoro, um asfalto que não tinha tanta necessidade,
que podia esperar mais um pouquinho para fazer uma que está estragada, porque fresaram, os moradores estão colocando entulho lá pela beirada, porque os buracos estão demais. Então, eu acho que deveria haver um bom senso para arrumar o que está mais estragado, né? Para deixar para arrumar o outro um pouquinho mais para frente. Não seria o caso? Não, mas nesse caso específico, vereador, o que acontece? As ruas lá da Estiva, nós estamos fazendo uma emenda parlamentar. Esse recurso, ele tem que ser aplicado naquela rua. É um projeto que a gente já vem trabalhando nele desde o primeiro ano. São 5 emendas parlamentares, a gente desenvolveu essa emenda, aprovamos essa emenda na Câmara, na Caixa Econômica, recebemos da Caixa Econômica autorização para iniciar a obra, expedimos ordem de serviço para a empresa iniciar a obra. A empresa iniciou as obras com a fresagem, apresentamos a medição na Caixa e, infelizmente, a Caixa não liberou nenhum recurso. Então, a empresa não tem condição de dar continuidade na obra porque ela não tem um recurso. E a Caixa não libera o recurso. Então, é uma situação complicada essa e a Prefeitura não pode colocar recursos da administração, do recurso não pode ser colocado lá. O caso da Marechal Deodoro também é um planejamento que a gente já tinha feito, aliás, o ano passado nós já tínhamos feito esse planejamento, era para ter feito isso já no primeiro semestre, em razão das dificuldades financeiras, a gente não conseguiu fazer, agora no final do ano a gente está conseguindo fazer essa restauração de pavimentação na área central aí, não só a Marechal Deodoro. Então, infelizmente, é uma situação complicada para a Prefeitura, porque quem leva a fama de incompetente, quem leva a fama de desorganizado, é a administração, é a Prefeitura. E a Prefeitura, infelizmente, não tem absolutamente culpa nenhuma nisso. Por quê? É um projeto que nós apresentamos na Caixa, a Caixa aprovou o projeto, liberou para a gente o início da obra, a gente deu a ordem de serviço para a empresa começar o serviço, a empresa executou e não recebeu absolutamente nada. No caso das ruas lá da Estiva, vereador, a obra ainda parou na fresagem, mas tem os casos, por exemplo, do Bonfim e lá da Secap, que as ruas foram pavimentadas, a empresa já tem um montante de serviço da ordem de R$600 mil executados, as medições já foram encaminhadas há mais de 3 meses e, infelizmente, até agora não veio um recurso ainda. E tanto é que lá no bairro, no seu bairro, atendendo até uma solicitação de vocês, a sua mesmo, na última sessão, na última reunião que nós tivemos aqui, em alguns pontos onde foi feita a fresagem, que está criando o buraco, nós estamos lá fazendo um remendo, um tapa-buraco, certo? Aguardando essa liberação de recursos para a gente complementar. Gastar 2 vezes. Exatamente. Gasta para fresar, gasta para tampar o buraco e depois gasta. Infelizmente, eu particularmente, vereador, isso é meu, eu não aceitaria essas emendas parlamentares porque depende exatamente disso. E a gente tem um exemplo, eu já passei por isso em outras épocas, é muito difícil a gente conseguir administrar isso. Não tem como você exigir que a empresa invista o recurso dela lá sem receber. É evidente que a empresa tem que paralisar a obra, ela não está recebendo, ela vai bancar a obra lá, e quando que ela vai receber? E se não vier o recurso, infelizmente não tem como fazer. Isso mas o pior de tudo isso, que o incompetente é a Secretaria de Obras, que não soube planejar. E a gente não tem como fugir disso, certo? Porque o morador, o cidadão que mora lá na rua, ele não vai entender isso, certo? É exatamente isso que questionaram com vocês. Por que fresaram a minha rua, deixaram esburacado e foram fazer a Avenida Marechal Deodoro? Certo? É que são recursos, quer dizer, é questão legal. Eu não consigo aplicar o recurso que estava destinado para Marechal Deodoro lá na rua que foi feita a fresagem, que já tem um programa, que já tem um projeto aprovado junto à Caixa, certo? E não tem outra alternativa. O senhor falou em emenda aí, veio minha lembrança, a emenda parlamentar do posto de saúde do Marlene Miranda.
O que acontece com aquilo lá que não anda e não desanda? O posto de saúde do Marlena Miranda, infelizmente foi feita uma licitação, uma planilha muito deficiente com relação à reforma, à ampliação, não foi prevista todo o serviço na contratação da primeira empresa. A empresa ela executou todo o serviço que ela foi contratado e agora nós estamos fazendo a contratação de uma segunda empresa para complementar a obra, certo? Mas as planilhas, os contratos, os serviços que foram executados estão lá à disposição. Seria até interessante que você pudesse, se você tivesse disponibilidade, para verificar isso, porque nós só toda semana eu pagamos... vou lá, inclusive hoje eu fui lá ainda, e está largado. As portas ficaram na chuva, estragaram todas elas. Roubaram o piso e roubaram o saco de cimento de lá de dentro. Então, a primeira empresa terminou a obra, nós estamos colocando a segunda empresa agora para executar, para fazer a complementação da reforma. Presidente, agradeço, obrigado pela... Obrigado, senhor vereador. Senhor vereador, presidente da casa, vereador Digão. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar todos os membros da administração pública. Eu estava vendo a questão do orçamento da Secretaria de Obras, aproximadamente 186 milhões de reais. Está contido nele também o CAF. Então, uma grande parte dele, o CAF. A minha preocupação é o seguinte: e se esse dinheiro não vem? Nós votamos, aprovamos, queremos o melhor para a cidade de Taubaté. Nós, de forma nenhuma, nós queremos sim que venha esse recurso, mas não é um risco a gente já prever esse orçamento já contido com a questão do CAF dentro do orçamento? Porque aí acaba sendo aquela questão que a gente sempre escutou durante anos aqui, eu estou escutando na Câmara Municipal, que não passa, acaba sendo, o orçamento do município acaba sendo uma peça fictícia. Acaba sendo para inglês ver que existe um orçamento que tem que ser aprovado para a Câmara Municipal, tem que ser previsto audiências públicas. Eu fico um pouco receoso nessa questão. Uma outra questão que me chamou muita atenção hoje é a questão dos PEVs. Hoje eu passei ali no PEV do Portal da Mantiqueira, aproximadamente de área construída ali, se tiver o máximo 70 metros quadrados, se tiver. Eu acredito que não chega a isso, de área edificada. O valor de 145 mil. Me chamou um pouco a atenção porque é uma obra rústica, uma obra que não tem acabamento praticamente, é um local de dispensação de materiais. Me chamou um pouco a atenção desse valor. Eu gostaria de um pouco do esclarecimento sobre essa questão de valores, porque aproximadamente, se tiver 70 metros quadrados de área construída, passa um metro de construção a R$2.000 aproximadamente, que está muito mais acima do mercado, de um padrão que nós podemos colocar entre médio e alto. Então, me chamou um pouco a atenção. E uma preocupação, secretário, é essa questão realmente do planejamento mesmo. Porque onde a fresa passa, em alguns locais ali no Bonfim mesmo, passou, foi fresado, ficou muito tempo sem a pavimentação em cima. E esses lugares onde a fresagem passou, em alguns locais perto da guia, perto do meio-fio. E às vezes, pela trepidação, pelo peso das máquinas, alguma coisa, acabou tendo alguns locais com filtração de água. Passa-se o asfalto e logo depois, às vezes, tem que mexer com galeria. Ontem mesmo o vereador Jofineto mencionou essa questão. Nós já tínhamos até mencionado no passado, onde foi mudado a questão da mobilidade urbana. Na questão da tubulação, nas galerias, onde não tinha um tráfego pesado, vamos dizer, de ônibus, hoje passa ônibus. Então, esse planejamento futuro,
incluindo a questão de galerias de agrofluviais, esse redimensionamento de rede, que alguns bairros, a gente já teve a oportunidade de conversar sobre essa questão. O bairro do Bonfim mesmo. Foi há mais de 15 anos que foi feita a galeria de agrofluvial. Hoje está fazendo pavimentações em algumas ruas, que que a população fica muito satisfeita em ver um pavimento novo. E eu acho que a população merece, pelos impostos que paga, de ter uma pavimentação boa. E a gente tem que agradecer isso. Mas a minha preocupação é essa. Esse redimensionamento, não só na área central, tem um estudo nesse sentido aprofundado dessa questão e as questões que envolvem esses bairros mais afastados do centro da cidade. Eu cito aqui o Bonfim, porque hoje está passando asfalto, mas esse redimensionamento que foi feito há 15 anos, hoje ele comporta o número de casas hoje, na época tinha 500 casas, hoje tem 2.400, 2.500 casas. Então esse estudo, esse impacto, você gastando dinheiro com pavimentação e amanhã ter que mexer numa galeria ou mexer numa questão de redimensionamento de redes, existe esse planejamento, já está previsto dentro do orçamento do município. Eu gostaria só desses esclarecimentos. Tudo bem, vamos por parte então. Com relação à questão de... Desculpe, senhor secretário, só um pouquinho. O senhor secretário do governo pediu a palavra para esclarecer a respeito do CAF. Então, com a palavra o senhor secretário do governo e depois o senhor secretário de obras, por gentileza. Peço licença, senhor Viviano, para falar sobre a questão do recurso do CAF, que eu sou o coordenador desse programa. Boa noite, vereador Digão, boa noite, vereadores, boa noite, senhor presidente. Vereador, a questão dos recursos do CAF, ele tem que estar incluso nesse orçamento, porque foi aprovada uma lei aqui na Câmara, que autoriza, e também esse recurso ele já está previsto no orçamento da União, que foi aprovado no Ministério do Planejamento. Então, no orçamento da União, existe já uma rúbrica lá, porque, embora não há desencaixe do orçamento da União, mas existe a garantia. Então, lá no orçamento da União, em algum lugar lá, garantias para financiamento, esse recurso está lá, esse montante. Não só de Taubaté, como de outros municípios. Então, está previsto no orçamento da União. A Câmara autorizou o empréstimo. Nós temos que inserir no orçamento com uma fonte específica, que é empréstimo internacional, que é a fonte 7, né, Renata? Fonte 07. Então, tudo que for fonte 7 é recurso do CAF. E esse orçamento, como o senhor bem disse, todos nós queremos, estamos trabalhando. Esse orçamento, esse recurso, ele virá em 2016. Com certeza virá. Nós temos que prever para poder utilizar. Então, nesse caso, e eu sei muito bem do que o senhor está falando, da peça ficção, que trabalhei aqui, nós discutimos muito isso. Nesse caso, não é uma ficção, porque como tem a própria lei autorizadora da Câmara, tem a previsão, nós temos que inserir. Caso não venha esse recurso, como pode acontecer de não vir um recurso próprio do Tesouro, PTU, contingenciamento. É o recurso que a Prefeitura tem, inclusive no orçamento nosso, pode acontecer de algum IPTU, ISS, ICMS, a gente pode contingenciar. Então, mas nós temos que prever, porque da mesma forma, e se não vir? Nós contingenciamos. Mas, por outro lado, e se nós não colocamos isso no orçamento e vem um dia, daí não podemos utilizar? Ou melhor, até poderíamos, a gente sabe que teria maneira, mas daria muito mais trabalho, uma coisa que a gente já pode prever. É uma previsão orçamentária. Boa noite, senhores vereadores, vereador Jofre Neto, presidente aqui da mesa, meus pares secretários, assessores de vereadores, meus colegas da prefeitura, munícipes, telespectadores e munícipes que estão aqui presentes. Vereador, com relação a essa pergunta, da previsão da peça orçamentária, esse recurso também, a cada real também que que está lá comprometido com o financiamento, com o empréstimo, a cada real também a prefeitura tem que alocar. Então,
ela é a contrapartida de 50%, 50%, de igual para igual. Então, independente, suponhamos que não venha esse recurso, de qualquer forma a prefeitura, né, ela já está alocado já os recursos, que são recursos próprios da prefeitura, para ela também demandar. Em que pese, suponhamos que não venha esse recurso, nós vamos fazer parte disso, mas não que não vá haver nenhuma daquelas obras. Na pior das hipóteses, inclusive até o prefeito está em Brasília, o prefeito está acompanhando isso de perto, porque nós precisamos desse recurso. Agora, logicamente, o recurso já está na conta? Não. O recurso já está nas nossas mãos? Não. É uma previsão. Mas também, por outro lado, não é aquela previsão que, se ela não acontecer, nós não vamos ter nenhum centavo, zero. Porque, para que isso ocorresse, nós tivemos que comprometer também, né, que a cada R$1 lá, R$1 também de recursos próprios da prefeitura. Só a título de complementando a informação. Pois não? Senhor presidente, só... Então, Fica à vontade. chega à conclusão disso. É isso que nós estamos falando. O dinheiro está no orçamento devido à situação que nós aprovamos, que a prefeitura tem que prever isso dentro do orçamento. Temos que prever. Mas é isso que eu queria falar. Nós não temos ainda a garantia real que esse recurso virá para o município de Taubaté. Isso, não temos... Isso. Viu, vereador? Desculpa. É igual a previsão. Peraí. A previsão do orçamento, mas nós sabemos que hoje também a questão econômica do país também, e o próprio governo federal vem apontando essa questão dos repasses aos municípios. Essa é a minha preocupação, de expor para a população o que realmente está acontecendo. Porque se amanhã não vir esse recurso, parte desse recurso já foi implementado até como contrapartida, que é o COI, outras ações que o município já implantou. Então porque às vezes a população nos cobra, secretário Odilo. Pois não. O Eduardo Cursino sabe disso, principalmente a região do Barreiro ali. Quantos vereadores aqui já receberam o pessoal da região do Barreiro falando na expectativa dessa grande obra que nós torcemos que ela saia mesmo, nós queremos isso. Mas nós somos abordados, e quem está próximo da população são os vereadores do seu dia a dia. Não dizendo que o prefeito não esteja, que os secretários não estejam, mas nós recebemos diariamente aqui, estamos em contato diariamente com a população. Então, às vezes, eles vislumbram uma situação que ainda depende de alguns quesitos, de algumas liberações, e que não são de R$1 ou R$2 ou R$3, são bilhões de reais. Então, essa preocupação que nós temos em informar a população que realmente está acontecendo e que pode acontecer, que tomara que aconteça, que seja positivo, que as obras comecem a partir do ano que vem com todo esse recurso aqui no município, mas temos que colocar para a população também a hipótese desse recurso não vir, e que muitas obras já foram efetuadas de contrapartida no CAF. Isso. Certo? Só complementando, então, vereador, que dessa previsão que corre o risco de não vir, que, logicamente que isso é uma previsão que nós estamos solicitando, que depende ainda de algumas elaborações, isso é certo. Agora, é certo também que a nossa receita, a receita pública, né, a receita orçamentária, ela também é uma previsão. Ela no todo é uma previsão. O IPTU é uma previsão, o IPVA é uma previsão, o ISS é uma previsão, o multijuros é uma previsão. Então, tudo é uma previsão dentro da peça orçamentária, tanto que é previsão que nós prevíamos o IPTU em cerca de tantos milhões de reais e isso não aconteceu. Nós prevíamos aí o ICMS com 120 milhões a mais e isso não aconteceu. Então, dentro desse cenário, tudo é uma previsão, não necessariamente o CAF. A nossa peça orçamentária toda é uma previsão, né? Agora, é lógico que é pertinente nessa posição do senhor de que, né, dessa preocupação, logicamente. Agora, eu acho até que está mais certeiro nós recebemos esse recurso do CAF até do que, diante da crise econômica, a nossa previsão orçamentária. Eu acho que tem mais certeza, hoje em dia, lá na Prefeitura, como secretário de Finanças, eu estou com mais certeza, uma linha mais certeira nesse recurso até do que os demais tributos em decorrência dessa crise que está instalada e que não vai se arrastar somente até 2016, infelizmente. A fala da secretária de Finanças foi muito feliz. Eu estive em Brasília junto com o senhor prefeito semana passada, o doutor Jean, vereador Digão, e assim, eu entendo a preocupação, convido o senhor que vá até a nossa secretaria, a Secretaria de Finanças, para a gente
colocar o senhor a par, o senhor como presidente da Câmara, para trazer também notícia para os seus pares de como está isso. Isso é um recurso que nós podemos falar em nome do governo que vai acontecer. Não tem por que não acontecer. É lógico que todos nós ficamos ansiosos, né? Eu, principalmente que moro lá naquela região do Barreiro, quem mora na região do Pinhão, a gente fica ansioso mesmo. Mas é o tempo, não é o tempo do governo, é o tempo, na verdade é o tempo do município. Eu moro ali há 40 anos, sempre ouço falar, vai duplicar a Estrada do Barreiro. O vereador Paulo Miranda, daquela região da Baixada, fala, vai abrir aqui a Estrada do Pinhão. Há 40 anos, só que nunca ninguém fez nada tomou a iniciativa de fazer algo para que isso acontecesse. Então esse governo, ele iniciou isso. É lógico que nós queremos fazer o mais rápido possível, mas independente do tempo, isso é um compromisso dessa gestão. Isso vai acontecer, esse dinheiro virá para o município, as obras já estão licitadas, os projetos, portanto, com projetos prontos, isso irá acontecer. Então, essa é a nossa confiança, é o que a gente pode transmitir para a população que está nos ouvindo e nos assistindo. Só complementando então as perguntas, complementando com relação à questão do CAF, né? Eu acho que seria importante a gente argumentar aqui que lá em 2013, quando o prefeito solicitou para a gente que fizesse um diagnóstico e que programasse alguma coisa para fazer a recuperação da pavimentação asfáltica da cidade, e a gente diagnosticou que precisaria de aproximadamente requalificar 30%, naquela oportunidade a gente avaliou que com os recursos próprios da prefeitura, isso seria impossível de ser executado, eu diria que talvez em 10 anos. Daí começou-se a trabalhar para conseguir alguma coisa de recurso para fazer isso. O projeto do CAF, é importante que se diga aqui, é um trabalho que envolve diversas secretarias, envolveu a Secretaria de Mobilidade Urbana, envolveu a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Obras e a Secretaria de Governo, e foi um trabalho muito árduo durante esse período que nós trabalhamos em cima disso para conseguir desenvolver os projetos, para conseguir preparar toda essa documentação. E eu tenho esperança, muita esperança, que realmente isso vai acontecer. Vai acontecer dentro do tempo que precisar acontecer. Não significa, vamos admitir que a crise não permita, que realmente não vai sair recurso esse ano, mas na maneira que está hoje, no pé que está o projeto hoje, talvez nem essa administração que termina o ano que vem consiga executar esse trabalho, mas a próxima administração com certeza vai pegar todo esse trabalho e vai desenvolver isso. Então eu considero um trabalho feito para o município, da administração para o município, não para essa administração. Se a gente conseguir fazer parte dela da administração, tudo bem, eu acho que pelo trabalho que a administração fez, ela vai ter alguma compensação em razão disso, mas não necessariamente, certo? É um trabalho forte disso. Com relação ao custo lá do PEV, eu não posso comentar aqui porque é uma obra que foi gerenciada pela Secretaria de Serviços Públicos, né? As obras das outras secretarias Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, até a própria Secretaria de Mobilidade Urbana, Secretaria de Ação Social, essas obras, embora o orçamento seja das secretarias, mas elas são executadas pela Secretaria de Obra. Então, a gente tem o controle disso, tem todas as informações com relação a custo, etc. O caso dos PEV é uma obra contratada e acompanhada pela Secretaria de Serviços Públicos, então eles poderiam falar a respeito disso. E com relação ao planejamento dos bairros para a execução dessa recuperação da pavimentação, eu insisto, isso foi um trabalho muito grande dessas 4 secretarias ao longo desses 2 anos, exatamente para a gente saber exatamente
a principal rua do bairro, onde vai ter mais fluxo de trânsito, e para essa rua a gente estabeleceu um projeto dimensionado para suportar esse tráfego, esse trânsito. Se você pegar a licitação, você vai verificar que tem ruas que simplesmente vai ser feito o recapeamento e outras ruas vão ser executada a requalificação, toda a restauração da pavimentação, inclusive com a reforço na parte estrutural, certo? É um trabalho longo que a gente teve e pode ter falhas, é evidente que pode ter falhas, mas ao longo desse período a gente procurou prever todas essas questões, inclusive as questões de saneamento, de águas pluviais, as questões de inundação, algumas vias que a Secretaria de Mobilidade Urbana pretendia fazer, em razão da necessidade de obras de drenagem de grande porte, teve que optar por outras alternativas, exatamente porque os recursos não eram suficientes para isso. Então, eu acredito que possa ter falha nos projetos, mas a gente trabalhou pensando nisso, dimensionar para que não ocorra exatamente isso, você fazer uma pavimentação numa rua e, na sequência, ter que refazer novamente. Vereador, só uma observação em relação a essa questão do financiamento da CAF, que vem sendo conduzida pelo Eduardo Cursino, né, a liderança do projeto. O jornal Valor Econômico, há uns 3, 4 dias atrás, fez uma matéria bem pontual em relação a esses empréstimos internacionais que estados e municípios vêm tomando, da ordem de 20 bilhões de reais que estão previstos no orçamento da União, né? E lá está o nosso. E eu diria com um grau de complexidade, dificuldade, com toda os requisitos, né, legais, os requisitos de documentação que você tem que apresentar junto aos órgãos técnicos do governo federal, e que até, como o Eduardo mencionou, semana passada nós estivemos lá e ficamos bem, impressionados com o grau de presteza, celeridade na informação. Obviamente que, diante de todo o contexto, né, do cenário, não só que se avizinha aí, político, econômico, financeiro, etc., isso torna a análise desses projetos muito mais rigoroso pelo Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Mas o nosso projeto está lá, está bem avançado, os nossos requisitos técnicos legais estão preenchidos, né? E a questão de tempo, né? Não podemos esquecer que nós estamos no Brasil, né? E toda a rotina burocrática, procedimental do país, ela realmente decorre da nossa estrutura legislativa. E a questão do orçamento, como foi considerado por Vossa Excelência, nada mais, nada menos do que propriamente o contingenciamento disso. Se houver, porventura, negativa de concessão dessa verba, obviamente isso fica congelado, contingenciado, porventura congelado, e isso é uma consequência que está prevista na legislação. Por exemplo, nós todos os anos fazemos uma previsão da dívida ativa inscrita e a receita oriunda na dívida ativa, né, na peça orçamentária. Mas, evidentemente, que você pode ter uma arrecadação maior ou até mesmo uma arrecadação menor, em razão da própria dívida ativa que é cobrada. Então, a peça orçamentária, ela obviamente reflete uma projeção, né, que a Câmara autoriza e que, obviamente, isso pode, dentro da dinâmica dos fatos sociais, econômicos e da própria rotina do município e do Estado e da própria União, essa conjuntura, ela ganha uma dinâmica diferente ano a ano. Então, não há nenhuma, obviamente que a gente tem que esclarecer isso para a população, né? É necessário prever, mas a lei estabelece mecanismos na hipótese disso ser reformulado, tá? Então, era só esses 2 pontos que eu acho que seria interessante acrescentar. Obrigado. Muito bem. A Secretaria, o apoio cerimonial, algum cidadão inscrito? Não há. Tá. Portanto, passamos agora, então, para a exposição. Pois não?
Pois não. Passamos agora à exposição da Secretaria de Mobilidade Urbana. De novo, a dinâmica de fazer uma breve apresentação dos objetivos, dos desafios da Secretaria de Mobilidade para o ano que vem e como a Secretaria pretende vencer esses desafios, e depois nós passamos a um detalhamento dos programas e ações. Boa noite a todos. Boa noite. Tá? Eu não estou ouvindo, mas acho que está ligado. Vamos lá, os desafios são muitos da Secretaria de Mobilidade, né? É uma secretaria que é pequena, mas que causa assim, um movimento muito grande, né, na cidade toda. E nós pretendemos dar continuidade a muitas ações que já temos feito ao longo deste ano e ao longo dos anos anteriores. O que é fundamental é uma coisa que até o vereador Digão me chamou a atenção da última vez, é nós implementarmos trabalhos voltados para a educação de trânsito. Realmente isso nós vamos dar uma ênfase maior, porque, graças a Deus, em todos os locais onde nós instalamos os radares, que eram locais onde tínhamos um número de acidentes muito grande, nós conseguimos zerar esse número de acidentes. Então, temos que voltar agora, fazer um trabalho maciço em cima de educação de trânsito. Queremos continuar reduzindo os acidentes de trânsito. Mas essa é uma das ações que nós temos que fazer. Este ano, nós realizamos 53 mil metros lineares de sinalização viária. Temos que fazer muito mais. Continuamos ainda tendo muito trabalho em sinalização viária, que eu estou dizendo só das pinturas viárias, das pinturas de pavimento, né? Fora as placas de sinalização, mais os semáforos, enfim, é uma pincelada só do que nós temos que fazer. Nós temos predestinado uma previsão orçamentária de recurso do CAF também, que é em torno de 4 milhões, como disse anteriormente a secretária de Finanças, é uma previsão para instalarmos a central semafórica do município de Taubaté, que é uma central onde nós vamos poder fazer a programação dessa central, de todos os semáforos, detectar defeitos, enfim, modernizar ainda mais nossos equipamentos. Nós temos recurso do PAC, que nosso cronograma é para que a primeira parcela do PAC seja paga em outubro. E aí nós já temos que ter o projeto executivo pronto. Então, nós temos que começar a executar as obras do PAC a partir de outubro de 2016. O que é isso? São 9 vias do município, onde nós faremos o alargamento das calçadas. As calçadas terão, no mínimo, 2,5 metros. Então, são 9 vias da região central, que nós vamos fazer a calçada segura, que trocar todo o pavimento das calçadas e alargar as calçadas. Isso é muito importante para a cidade. E é um recurso que vem da Caixa do Governo Federal também. Nós temos que dar continuidade às ciclovias e ciclofaixas. Nós temos 14 quilômetros implantados. Nosso objetivo é ter mais 15 quilômetros para atingir 30 quilômetros, pelo menos, de ciclovias e ciclofaixas. As rampas para pessoas com deficiente, nós temos 154 implantadas. Queremos dobrar esse número, continuar a implantação dessas rampas, não só nessas 9 vias, mas continuar. Dentro do PAC também, nós temos 80 semáforos sonoros para travessia de pessoas com deficiência visual. Isso também vem junto com essa verba do PAC.
Que mais? Hoje nós realizamos 5.600 atendimentos no nosso telefone de 156. Temos que aumentar esse número para isso. Está prevista a contratação de mais 10 agentes de trânsito, porque hoje a nossa capacidade operacional é muito limitada. Então, temos a previsão dessa contratação e mais 4 fiscais de transporte público, que hoje só temos 2. Eu acho que lombofaixas. Nós temos um projeto para implantar não seria uma lombofaixa, mas deixar no mesmo nível todo o pavimento ali da Praça Dom Epaminondas, onde há o ponto de ônibus, todo em torno da praça. Então, são muitos projetos que nós temos que está dentro dessa dotação. Podemos esmiuçar agora. Sim, eu vou pedir para a senhora agora, nós vamos ali expor os programas. Eu vou só relembrar os itens que a senhora citou e pediria para a senhora identificar-se nos programas cada um deles, né? Então, um total de 28 milhões de reais. Grosso modo, desses 28 milhões de reais, quantos são de recursos próprios, quantos são do CAF? Do CAF são 4 milhões e do PAC 3 milhões e 200, se eu não me engano. Qual que tem mais garantia de se efetivar, o PAC ou o CAF? O PAC é governo federal. Os dois. Como a secretária disse, o CAF já está bem avançado e o PAC também. Então, seguro com recursos do Tesouro, 20 milhões aproximadamente. Exato. Isso nós temos maior segurança. Esses 20 milhões vão ser destinados prioritariamente para quê? Já que são os seguros, garantidos, de certa forma, né? Que são recursos próprios. 20 milhões... A previsão de recursos de multas de trânsito são 7 milhões. Esses 7 milhões, eles têm destino certo, que nós podemos aplicar em educação de trânsito, sinalização viária. Então, a maioria nós vamos aplicar nisso. Recursos vinculados. Exatamente. Para a população entender. E aí temos pagamento de funcionários, aí está tudo embutido. Tá, então eu vou passar ali. Neste programa Sistema de Trânsito, que é um programa genérico, a ação 2347, que é gestão do sistema de trânsito, que também é uma repetição do que é genérico, tem um sistema de monitoramento de vias. Isto o que é? É o COI, onde nós pagamos o sistema dos radares e o monitoramento que nós temos. 5 milhões e meio. 5 milhões e meio é para o pagamento do COI. Pagamento das câmeras de monitoramento. Da central e dos Mas o COI radares, não é da Secretaria de Segurança? Radares. A Secretaria de Segurança paga uma parte disso, que é um valor menor do que a Secretaria de Mobilidade paga. O sistema mais caro do COI é o de radares, porque nós temos também a leitura das placas de veículos, que é pelo sistema dos radares que nós passamos para a Polícia Militar. Então, é um sistema mais caro que o da imagem propriamente, que é o da Secretaria de Segurança. São câmaras com capacidade de reconhecimento de caracteres. Exatamente. Tá. 5 milhões e meio. O sistema de controle semafórico, que é justamente a central semafórica que a senhora citou. 4 milhões do CAF. Tá, oriundos do CAF. Bem, aí vem material de semafórico e de sinalização, a implantação desse material também. Aí entra pessoal, consultoria que nós temos que contratar para a programação desses controladores e da nossa central semafórica, que nós não temos equipe para poder fazer a programação desses equipamentos. Não, eu estou vendo ali, por exemplo, uma despesa de Correios de R$1 milhão. Exatamente, para poder mandar as multas pelo correio. R$1 milhão? São quantas mil multas por mês? Aproximadamente hoje, a média? Agora eu não... Nós temos ali aproximadamente R$800 mil por mês aliás, 80 mil reais por mês de multas que nós lançamos. Vão todas as notificações, não são as multas ainda, são as notificações das autuações. Tá.
R$1 milhão de Correios. Mais o processamento, que nós temos também que o convênio com a Prodesp para poder fazer o processamento. Eu não Isso entendi todas as ali. cidades têm que ter. Eu não entendi ali a diferença entre material semafórico, 3.700.000, e equipamentos controladores de semaforo, 950. Qual a diferença entre um e Nós temos outro? cabeamento, nós temos os postes onde vai o semáforo. Qual que é um, qual que é Nós outro, temos, só, secretário? os controladores é o de 950 mil. Sim. O material semafórico são os postes, os focos semafóricos. Os focos são a luz do propriamente semáforo. dita. Tá. Isso. Ok. Processamento de multa, 821 mil. O que é o processamento de multa? O processamento é um convênio que nós temos com o governo do estado, que nós temos que fazer o lançamento no sistema do governo do estado, todo o lançamento de multas, que é o sistema junto da Ciretran, que é a leitura que nós temos nacional disso. Isso todas as cidades têm que fazer, é obrigatório. Não, sem dúvida, mas só a população entender. O que é um cidadão foi autuado porque estava na Avenida Santa Luísa de Marilac, ele estava rodando a 50 km por hora, aí chega, subitamente, cai para 40 e levou uma multa porque ele estava a 48 km por hora. Ele pensou que estava ainda dentro da lei e levou uma multa. Bom, aí ele recebe uma notificação. Sim. Né? Quando nós recebemos a imagem dos radares, então existe o processamento dessa notificação. Isso vai para um sistema do Detran. Ele é lançado no sistema do Detran. Para a gente poder lançar, nós temos que ter esse convênio de processamento para poder lançar no sistema. Muito bem. Aquela que multa... é gerada a notificação. E quanto que paga para o Detran, então, nesse convênio, para esse processamento? Por multa? Esse convênio... Não, eu sei, por multa. Eu tenho que fazer a conta aí agora. Eu tenho todo um processo que é montado, nós temos tudo... Acho que dá para a gente ter uma ideia valor. Ali. Se o processamento... Isso divide por 12, normalmente 821, é do ano. Sim, tem que ser por ano, né? Então, 821 dividido por 12, peço para a minha assessoria, por favor. 821 dividido por 12, em torno de 60 mil. 50, 60 mil por mês. 60 mil por mês. São quantas multas, senhora secretária? Por mês, aproximadamente? Vereadora, mas posso fazer a conta do correio. Aí. 66 mil por mês de processamento de multa. Sim, por lote de... Sim, grosso modo, quantas multas? Não é ordem de grandeza. Unidade, é por lote que é enviado. Sim, cada lote tem quantas multas? Depende do dia, não tem um número fixo. Em média. Puxa, vereadora, não sei. Vamos considerar então o maior lote. Quantas multas que a senhora já teve até hoje? Isso Se deve fosse dar um custo. valor, eu até diria, mas por unidade depende. De finanças, porque depende do valor da multa. Como é que se calcula? Isso que eu quero saber. Como é que se calcula? É proporcional ao valor da multa? É um percentual? Não, é um valor pelo fixo? valor da multa, é por lote que é lançado. Então, num dia eu posso ter 3 notificações, como eu posso ter 50. Não depende da secretaria, depende do número de infrações que a população comete, infelizmente. Claro. Né? Por exemplo, em setembro de 2014, depois que foram implantados os radares, nós tivemos 8.000 e poucas autuações. E em setembro de 2015, nós tivemos 4.700, caiu 40%. Ou seja, nós poderíamos dizer, esse número varia vamos chegar muito. lá, nós teríamos aí uma média de 6.000, então. Tá? Menos, nós estamos com um número menor, 4.700 em setembro. Bom, já chegamos, 4.700. Em então, setembro. Eu acho que poderia ser... É um número menor, mas isso varia muito, vereador. Não é um número fixo. Acho que poderia ganhar um emprego como interrogador. 66 mil, que nós estamos chegando aqui. O processo, 66 mil dividido só por... esclarecendo, o processo... 4.700. O valor do contrato com a Prodesp não é de acordo com o número de autuações. São lotes de informação que nós enviamos. Então, nós temos uma estimativa aqui, pagamos para o governo do estado a bagatela de R$14 por multa. Sim. 66 mil por mês, 4.700 multas, R$14 por multa. Pode ser. Pois é, o governo do estado, não é?
fatura em cima Mas não é assim que é do feita a cidadão. conta. Mas não. como que é feito, o processo, então? Ele mostra o processo, não é assim. É outro procedimento, não é por autuação. Sim, mas em média nós podemos nós dizer que o temos. cidadão paga, né, R$14 ainda para o governo Mas do é muito Estado fácil. para fazer um processamento automatizado computacional. É só não cometer a infrações Claro de que é, trânsito, sim, é muito sim, fácil. Não, mas a minha Vamos ter preocupação não é isso. cuidado, não cometer infrações. Minha preocupação não é isso. Minha preocupação é o governo do Estado nos cobrar isso para um serviço computacional automatizado. É no país inteiro, vereador, Sem não é dúvida. o governo do Estado. Então eu retomo a colocação. O que me indigna é que no país inteiro um sistema automatizado que funciona sozinho se pague ainda R$14. E se disser que é no mundo, eu fico indignado com o mundo também. Não é? É isso que eu queria chegar. Vamos para a próxima, então, por favor. Posso só complementar aqui, vereador? Complementar aqui a fala da minha colega Lula. Com relação ao a Prodesp, é por lançamento. Eu não sei se precisar aqui agora qual o valor por lançamento, mas certamente R$14 não é. Isso eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza absoluta que R$14 não é. Não chega a R$10, não chega. Não chega a casa da dezena. Não é por o lançamento mas é por lançamento, a cobrança do processamento de dados que a Prodesp aí das multas é por lançamento no sistema. Sim. Tá, ok? Essa é a referência, essa é a unidade referencial. As multas, o correio, aí é por cada envio, por cada notificação encaminhada, notificação. Aí é isso. Aí é por unidade, 1,41, 1,49, tá, alguma coisa nesse sentido. 1,38. Tá nesse sentido, 1,41, 1,49. Aí eu precisaria trazer o processo para dizer. Então, o correio é por notificação, é por unidade. A Prodesp, ela é por lançamento no sistema. Mas é certeza absoluta que não chega a R$10. Eu posso depois complementar essa informação, estou pedindo aqui para a minha equipe já esse dado. Não, e a Secretaria de Mobilidade faz lançamento diariamente. Nós não podemos perder prazos. Então, todos os dias nós temos lançamentos, não tem jeito. Se cada multa gera 2 postagens, não é isso? Cada multa gera 2 postagens. Isso. Cada postagem é R$1,40. 41, né? é mais de 1,40. Nós temos em torno de R$2,80 por multa, então, né? Vamos colocar 2,80, porque é 1,41, se eu não estou enganada, né? 2,82. 2,82, tá. Então nós temos, então, 1.080.000, né? Dividido por 2,82, nós temos 382 mil multas por ano. Dividido por 12, está se prevendo, então, 32 mil multas por ano, por mês, aliás. Não dá. Tem algo estranho nessa conta, não consegui entender, né? Salvo um erro de raciocínio aqui. 1.080 dividido por 282, 2,82 por multa, né? Dividido por 12, nós chegamos a um valor o processo que estão os números de todos muito claros. 32 mil multas por mês. Me parece que há algo estranho nisso. Isso, né? Algo, se a senhora puder checar depois, senhora secretária. Assim, qual o valor? Eu vou checar qual o valor por postagem, mas eu não tenho dúvidas que é 1,41. O correio, o valor é tabelado. Aí é 100 por unidade, realmente não tem dúvida, né? Muito bem. As outros desafios que a senhora citou aqui, 9 vias a terem um alargamento de calçadas no centro. Em qual programa está isso, senhora secretária? É o do PAC, é nesse de 3.616.000, ele entra no programa de transporte público. Não, peraí. Nós temos um programa Sistema de Trânsito. Esse daí. Sistema de Trânsito. Qual é a ação? Esse daí, 3.600.000. Recuperação e adequação viária. Tá. O programa, então, 8.001. Ele está nesse ação programa. 1122. Isso. Tá, 3.600.000. Isso. Remoção está ali. Remoção de postes, implantação de abrigos de ônibus, recuperação e adequação viária. Exatamente. Contribuição ao FUNSET, para a população saber, nós somos obrigados a repassar para o governo federal 5% do valor de multas. Então, nós somos obrigados a encaminhar. Nós fizemos uma previsão de 7 milhões
Muito bem. Quais são, a senhora já citou na outra audiência, mas eu gostaria que a senhora repetisse quais são as vias que serão alargadas, essas 9 vias. Que é a Professor Moreira, Conselheiro Moreira de Barros, Jacques Félix, Anísio Ortiz, Barão da Pedra Negra, Visconde do Rio Branco, 15 de novembro, Souza Alves, Carneiro de Souza. Todas terão no mínimo 2,5 metros de calçada, de pelo menos um lado da via. E todas essas calçadas serão refeitas, com piso intertravado, piso podotátil, tanto para deslocamento quanto para limitação da calçada. E a rede elétrica? Não, rede elétrica não entrou. Tá, Só que nós temos a faixa de serviço e a faixa de rolamento do pedestre. Sim, a então, faixa... é o padrão de calçada segura que nós fizemos no decreto. No decreto, Exatamente. Ou seja, a faixa de pedestre, 1,20 m, e a de serviço, 70 centímetros. Tá. Isso. Mas se nós temos hoje uma calçada de 1 metro, nós vamos com alargar. poste, como é que nós vamos alargar fazer? O poste... e vamos relocar o poste. Por isso que nós temos aí remoção de postes também. Ah, tá. Então é isso que eu perguntei. Conta. Então vai ter a realocação dos postes. Vai ter realocação de perfeito. tudo. Muito bom. Tá. Tudo bem. O próximo programa, só para concluir aqui, eu da minha parte, para não me alongar demais, eu abro então agora para os senhores vereadores e senhores assessores. Vereador Paulo Miranda, não deseja se manifestar. Alguém da assessoria dos senhores vereadores? Alguém do público? Muito bem. Então passamos, senhora secretária, alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar? Tá, então vamos ver. Essas ciclovias, se me permite, o senhor vereador Paulo Miranda, vou usar um pouquinho mais do tempo. Há a previsão, então, o desafio de se implantar mais 15 quilômetros de ciclovias. Nós temos projeto para 90 quilômetros. E essas ciclovias, nós queremos implantar mais 15 quilômetros e sinalização viária entra na ciclovia. Então, é tinta e sair pintando onde é possível. E qual ação será isso? Vamos ver as ações que a senhora tem. Da sinalização viária, que entrou a sinalização viária, engloba tudo. Tá. Sistema de transporte público, não é, naturalmente, onde está? Só tem a ação 2349, não é esta? Não, é de 21 milhões, de 21 milhões. 21 milhões lá na frente, Um instante só. A dotação do orçamento, 28 milhões. Tá, esse programa... Aí, onde está material? Nós temos sinalização viária aí em algum lugar. Não valeria a pena, senhora secretária, nós temos uma ação específica para isso? Porque 21 milhões, né? Nós temos descrições ali. Eu acredito, por exemplo, o sistema de monitoramento de vias podia ser uma ação. O central de controle semafórico, outra, são 4 milhões de reais, né? Onde nós vamos cobrar da senhora a implantação do ciclovia? Sinalização de vias horizontal e vertical, é aí que entra. 3 milhões e 764, exatamente. Está aí dentro da sinalização. Material semafórico e de sinalização de vias horizontal e vertical. Horizontal é a pintura, vertical são as placas de sinalização. Nós gostaríamos de individualizar essas ações, para que a população pudesse ter melhor controle. Não tem problema, eu posso... Né? Para que a população possa acompanhar, porque é um benefício. As ciclovias passaram a ser um patrimônio da cidade, que hoje a cidade reclama, e gostaria de saber. Eu vou ver o valor específico da ciclovia, de ciclofaixa, eu coloco separado aí. Não tem problema nenhum. Vamos ver se é possível ainda, se há tempo de nós fazermos a emendas para tanto. Nosso prazo de emendas é até amanhã. Se for até amanhã, seria possível a senhora nos encaminhar? Eu encaminho para vocês. Ok. Senhora secretária de Finanças, é possível lançar isso no sistema Conan? Até amanhã, Não, nós vamos fazer emenda. Não, até amanhã não, mas... Não estou dizendo para o próximo orçamento, agora nesse orçamento. Neste orçamento. O próximo não sabemos se vamos estar aqui ou não. Não é? Uma ação a mais, não é isso? Para a gente poder esclarecer melhor para a população. Bem, a senhora, esses 15 quilômetros, o plano seria estender por onde? Onde vão ser essas ciclovias? Eu tenho o projeto, onde for possível, a sinalização
nós vamos estender. Eu vou passar as vias exatamente de onde nós vamos fazer. A senhora saberia dizer Agora, principalmente de cabeça, onde? não me lembro, não. Eu tenho que pegar o projeto e dar uma olhada. Em direção à Zona Norte, Sul? A gente sempre procura fazer as ligações, né? Para não ter interrupção. Eu tenho que ver aí, às vezes, eu sei que tem ali na Estiva, nós temos... eu tenho que ver, vereador. No nosso distrito informal, que é a região em torno da Vila São Geraldo. Nós temos ali também. Nós temos as ciclovias na cidade inteirinha, são 90 quilômetros ligando todos os bairros. Mas os 15 quilômetros, eu vou separar onde cabe sinalização viária e não obra física. Sim, são essas que nós vamos separar, tá? Perfeito. Por falar em sinalização, apesar de ser a execução do orçamento deste ano, naturalmente que os moradores do Distrito 1, da Vila São Geraldo, vão me perguntar sobre a liberação da sinalização para a Rua Bahia. Eu peço licença aos senhores vereadores até para pedir essa informação. A próxima. Foram adquiridos os controladores, foram adquiridos os semáforos? Terminando agora Taubaté, ali no encontro ali do viaduto da Independência com Dom Pedro e Bandeirantes, está sendo refeito, inclusive a Secretaria de Obras está fazendo. Nós vamos começar a fazer toda a sinalização viária daquele entorno. A próxima ação é ali da Rua Bahia, a retirada da rotatória, instalação de semáforos e a sinalização. Os semáforos estão comprados, os equipamentos já estão comprados, todos. O serviço já está no compra, já para viabilizar, já está tudo encaminhado. Então tem recursos para tanto, senhor secretário de Finanças? Nós alocamos recursos para isso. Alocamos recursos. Não tínhamos, mas nós fizemos uma alocação de recursos. Sim. Muito obrigado, porque realmente é uma obra prioritária em função do número de acidentes, é um reclamo. Se me dá licença, vereador, eu queria dar parabéns à secretária de Finanças, porque ela tem mão de ferro, mas se não fosse essa mão de ferro, ela não conseguiria fazer com que essa prefeitura caminhasse tão bem. Eu tiro o chapéu, porque é um mérito para poucos, e ela consegue levar... ali na linha, todos os secretários. Muito obrigada pela colaboração de todos. Queria até esclarecer a população o que a secretária falou de realocação de recursos. Disseram que não tinha o recurso, houve um empenho pessoal da senhora secretária para deslocar recurso de uma outra rubrica do orçamento, uma outra dotação. De várias, né? Para poder atender esse pedido da população. Eu também, então, quero agradecer a senhora aqui esse empenho em nome dos moradores do nosso Distrito 1. Os agentes de trânsito, só para finalizar, aliás, as lombofaixas, como é que fica isso? Em relação, a população nos pergunta, nos pede para a instalação de lombofaixas, por exemplo, na rua Jerônimo Lorena, aqui próximo. Não é? Não é em todos os locais que nós podemos Onde que nós podemos para esclarecer a população? O Código CONTRAN soltou uma resolução há pouco, né, determinando como deve ser. Temos normas técnicas agora de medidas e normalmente nós instalamos onde há um fluxo de pedestres muito grande. Normalmente em porta de escolas, onde há travessia intensa, por exemplo, onde cabe um nível elevado. Ali na Praça Dom Epaminondas, fazer ali é perfeito, porque o volume de pedestres ali é muito grande. Outro local, Rodoviária Velha, ali na 9 de julho, é outro local que cabe, pelo volume de pessoas, de travessias que nós temos. Eu queria citar, então, 2 locais prioritários, ao meu ver, que a senhora mesmo citou. Em frente ao ponto, na rua Pedro Costa, o ponto da Dom Epaminondas, ali é um local elegível, pode se instalar uma lombofaixa. Ali, na verdade, não é nem a lombofaixa, ali é o piso elevado e fazer tudo no mesmo nível. Aquela região toda onde está o ponto de ônibus ali. Sim, mas isso está previsto? Nós vamos ter isso no ano que vem ou não? Nós vamos trabalhar para isso. Depende do quê? Depende de haver uma folga no orçamento. Tá, isso entraria em qual programa?
Não, entraria até com um recurso de multas que nós podemos fazer. Com os recursos de multas é que nós Mas nós podemos precisamos prever em aplicar qual ação isso. entraria. Essa aqui, genérica, gestão do sistema de trânsito. Esse guarda-chuva aqui, caberia nele, embaixo dele? Poderia entrar ali, entra como manutenção, sinalização, entra aí, entra nesse recurso. Nesse recurso. Tá. Tá? Mas nós temos muita sinalização para fazer ainda. Então, temos que criar nós criamos algumas prioridades, que é a pintura dos bairros, que está muito apagado. E nós, assim, entramos com o projeto, nós temos que fazer o bairro inteirinho, para daí ir para outro bairro. Então, por enquanto, isso pode esperar. É por isso que nós insistimos junto ao Executivo que essas ações práticas sejam transformadas em ações do orçamento para que possa haver um controle disso, não só da própria Prefeitura, mas também da Câmara Municipal e do cidadão. Se nós tivermos uma ação concreta dessa, instalação de lombofaixas, a Secretaria criar a estação, instalação de lombofaixas, e disser onde, nós saberemos onde nós vamos poder esperar que seja instalado. Se nós temos de forma genérica, os recursos têm que ser previstos, são estimativas. Se nós deixamos de forma genérica, aí nós vamos depender, vamos lutar por isso. E o que é, infelizmente, uma prática que nós não podemos ter na administração. O princípio do planejamento tem que imperar. Um trabalho sério, eu reconheço aqui o esforço da Prefeitura, dos secretários, mas que carece, a meu ver, deste esmiuçar, deste detalhamento das ações. Bem, passamos agora para a Secretaria de Educação. Caro Michel, por favor, uma exposição geral dos grandes objetivos que a Secretaria de Educação pretende atingir no ano que vem, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, senhor vereador presidente. Lídia, você só põe só a Secretaria de Educação lá, por gentileza? Ah, tá. Já está aqui? Pois não? Tá bem, está aqui, né? Só para colocar a Secretaria de... Sim, nós vamos colocar lá a Secretaria de Educação. Desculpa. Pode iniciar, por favor. Seguindo o protocolo proposto, presidente, os principais objetivos da Secretaria de Educação, eles estão divididos aí em 6 programas, né? Seria a educação fundamental para a vida, né? Que abrange o ensino fundamental, a educação especial e o ensino de jovens e adultos. O segundo programa seria a educação para todas as crianças, que trata do ensino infantil. O terceiro programa, a educação para o futuro, que abrange o ensino médio. O quarto programa é a educação para o trabalho, que abrange aí o ensino profissionalizante, contando com as escolas do trabalho e também a Escola de Artes Maestro Feio Camargo. Permita interrompê-lo. Esse detalhamento dos programas, depois nós vamos ver. Perfeito. Gostaria que o senhor citasse os grandes desafios, o que a Secretaria de Educação quer enfrentar no ano 2016, Perfeito. a partir desses programas que nós vamos ver depois. Perfeito. Os principais desafios, presidente, dizem respeito ao comprometimento do orçamento, né, principalmente com a folha de pagamento, né, por um lado, pelo lado financeiro, como a professora Edna... Esse é um desafio financeiro, quer saber um desafio de educação. O desafio é de ampliação, principalmente do período integral, né? Tem a proposta da Secretaria para ampliar de 10 mil atendimentos para 15 mil atendimentos no exercício de 2016. E também de manutenção da alimentação escolar de qualidade, com um programa de merenda nota 10, e também o desafio de investimentos em ampliação e reforma de unidades de ensino já existentes, e com a construção de novas escolas para atender demandas de bairros em expansão, demandas aí prioritárias da população, né? São localidades que precisam do atendimento. Então, esses são alguns dos principais desafios. Assim como também a valorização do professor, né? Seja por meio de capacitação ou do investimento maior, com o custo mesmo de pessoal, né?
Enfim, são basicamente esses os principais desafios da Secretaria. Tá, então eu vou resumir aqui. A manutenção certamente não é um desafio, porque é a manutenção das atividades. Então, 3 desafios: ampliação de atendimento em período integral, novas escolas, valorização do magistério. Tá. Perfeito. E aí eu vou pedir para o senhor, por favor, ali na exposição dos programas, onde que entra o programa que trata da ampliação do período integral. Vamos então passar para a população poder acompanhar. Tem um programa Funcionamento do Ensino Fundamental, extremamente genérico, 93 milhões. Esse Educação Fundamental para a Vida. Onde que está aqui Em relação ao período integral, nós teríamos aí, né, 2 momentos, tanto no ensino fundamental, que aí está previsto na ação 2041, onde nós temos aqui o projeto educacionais, né, convênio com a Unital. 26 milhões arredondando. Exatamente. Tá. E depois nós temos aqui também, na educação infantil, que aí nós vamos um pouco para frente, programa 2002, a ação 10. Programa 2002. Isso, programa 2002. Ação, localizando aqui, vereador. Ação 2339. 2339, funcionamento das unidades de educação. Onde que eu localizo ali, o que conecta com esse, que na realidade é um grande programa que não está ali, que é o programa Educação em Período Integral, né? Que tem transversalmente, ele é um programa transversal que vai incidir sobre outros programas que estão funcionando hoje. A meu ver, precisaria ter um programa de ampliação, um programa de educação em período integral. Por exemplo, nesta ação, onde é que eu conecto aqui a educação em período integral? Na período integral aqui na ação 2339, presidente, se enquadra aqui na gestão parcial das creches, as unidades de ensino infantil, né? Que também se trata de convênio, né, com a Unital, para expansão desse... Olha, o único convênio que eu estou localizando ali é convênio médico para servidores. O convênio com a Unital está em outra ação aqui, não é? Que era lá atrás. Não é isso? Está aqui, ó. Projeto convênio com a Unital. Está lá na ação 2041. Mas aqui, presidente, na ação 2339, onde a gente tem gestão parcial das creches, esse seria o investimento aí nesse desafio de expansão do período integral. Tá. 18 milhões e 700. Exatamente. Tá. Eu pediria, porque agora, infelizmente, não vai dar tempo de organizar o orçamento desse jeito, né? Mas eu pediria para a Secretaria de Educação, por exemplo, são 3 metas aqui. Ampliação do período integral, mas o período integral não está consolidado isso, as ações, os programas, não se consegue rastrear isso na execução do orçamento. Não, nós vamos acompanhar a ampliação do período integral, sim, mas onde? Não sabemos onde, né? Vamos ver um novo desafio ali, novas escolas. Está em que programa, por favor? Ou está em vários programas? Está em 2 programas, né? No primeiro programa, o 2001, Educação Fundamental para a Vida. Qual ação que é, por favor? Deve ser uma ação que começa com o número ímpar, né? Isso, a ação 1013. Tá. Onde consta o investimento de 6 milhões e 700 mil. Exato. E onde nós temos aqui a previsão de reforma e cobertura de quadras poliesportivas, ampliação, construção. Aqui já está um pouquinho melhor, ali dá para concretizar. Então será, né? Monjolinho, Continental e Itaim. Exato. E depois Simone dos Santos, Evarista Campista César, Padre Silvino Kunz, Judite César e as quadras, né? Tá. Então, por exemplo, lá no Judite Campista César, o que vai ser feito lá? Só levantar aqui, vereador, só um segundo. Nossa professora engenheira Laide, por favor, a senhora poderia informar? Por favor, pediria para a assessoria, só um instantinho que vai levar um microfone até a senhora, por favor. Vereador, aqui na Escola Judite está prevista a ampliação da unidade.
Essa é a ação que está prevista. Essa ampliação vai consistir do quê, por favor? Não tenho essa informação no momento, vereador. Por favor, peço para a assessoria levar o microfone até a... A senhora poderia usar a tribuna, talvez, para facilitar, né? Porque eu acho que o microfone... Só poderia usar a tribuna, só para facilitar, por favor. Sim, também pode ser. Mas tem que manter apertado o interruptor. Aqui? Isso, por gentileza. Boa noite a todos. Então, a ampliação da escola do Judite, naquele espaço ao lado da escola, onde tem uma horta comunitária, essa horta vai ser extinguida e nós vamos fazer ampliação de mais salas para poder atender ao maior número de alunos e para poder ampliar o ensino integral. Exatamente. Quantas salas? A senhora sabe dizer assim? Quando nós estivemos lá com o engenheiro, até acho que o senhor vereador estavam juntos, nós estamos fazendo ampliação de mais umas 6 salas, para atender tanto o parcial, manhã, tarde, e o integral também. Ok, tá. E se também tem estudo com os engenheiros, da gente pegar aquela parte da quadra, onde não tem nada construído. Aquele dia nós estávamos fazendo esses estudos com o engenheiro lá do BOP. Ok, tá bom? Muito obrigado. O senhor gostaria de destacar outras? Então, vereador, aí nós temos também, no próximo programa, que seria o 2002, também tem a ação que prevê a ação 1014, que prevê também a construção... Qual o programa? 1014. Desculpa, o programa 2002, Educação para Todas as Crianças, a ação 1014. 1014, vamos ver, 2002 tem a ação 2339, tem a 2052, 2342, 1014, tá, sim. E aí nós temos também a previsão aí de reforma e ampliação das escolas aí do bairro da Estiva, Parque Aeroporto, Barranco, Três Marias, Portal da Mantiqueira, Ípica Pinheiros, Jardim Oásis, Esplanada Santa Helena, Vila Rica, Bardã e Ouroville. Eu pediria então ao professor Alaide, se pudesse detalhar, o que vai ser feito, por exemplo, no Parque Aeroporto. Por gentileza, pediria para a senhora usar o microfone. Seria até, eu peço licença aqui para o senhor gerente, se a senhora pudesse descrever rapidamente o que vai ser feito na Estiva, no Parque Aeroporto, no Barranco e assim por diante. Então, na Estiva, no Barranco, no Portal da Mantiqueira, em Pica Pinheiro, Jardim Oásis, e Santa Helena, Vila Rica, Bardã, Ouroville, nós temos projetos de construção das creches, tanto do governo estadual como do governo federal. Correto, engenheiro Bibiano? Inclusive, os serviços de terraplanagem já foram executados, certo? Tanto no Ouroville, todas essas áreas aí. Todos exatamente, eles, Ouroville, porque nós tínhamos Bardã. uma expectativa de que o governo federal iria liberar esses recursos no ano de 2014, né? Isso. Nós tínhamos A gente antecipou, já executamos as terraplanagens, que era a competência da prefeitura. Infelizmente não saiu, mas a expectativa para 2016 agora a gente fazer isso. Nós estamos todos com um processo, fazemos a terraplanagem, estamos esperando o repasse. Na verdade, na hora que entramos nos sistemas, agora só está faltando um repasse para que nós consigamos iniciar essas obras. Então, engenheiro Bibiano, o senhor poderia só informar rapidamente cada um daqueles locais em que pé está ou estão as obras e, por exemplo, lá, bairro da Estiva... No bairro da Estiva, na Avenida Vila Rica, né? O serviço de terraplanagem já está pronto, né? Okay. Só mesmo aguardando a liberação do recurso. O projeto também, nós já temos o projeto definido, liberando o recurso, imediatamente a gente coloca em licitação. Parque Aeroporto. Pelo que eu vejo ali, dá licença, desculpe, engenheiro, o único que está mais avançado é o Jardim Oásis. Né? Tá, mas vamos seguir ali sistematicamente, por favor. Parque Aeroporto. Também. Em que pé está? O Parque Aeroporto, a ampliação da creche já está em licitação, né? Está em licitação. Nós já também. temos licitação. Já fizemos também terraplanagem, foi liberado o recurso, já o projeto projeto pronto. Mas então não é para o ano que vem. Já está sendo
da dotação deste ano. Não, eu acho que eu estou fazendo confusão, não é o que está em Não, licitação, é ano que o vem. Santa Helena, né? É o Santa Helena. Barranco, é o Barranco, Santa Helena, Barranco. Nós precisamos saber aqui o que vai ser feito no ano que vem. Então, o que aconteceu? Esse ano nós estamos fazendo o projeto terraplanagem, deixando todo como que tem que vir para o orçamento do ano que vem, iniciarmos a construção de todas essas unidades. E todas elas serão construção de creches. Creches. Então, ali nós vamos propor uma emenda, então, alterar o nome daquela ação, em vez de construção, ampliação e reforma das unidades de educação infantil. Ensino infantil, ensino infantil já está certo ali, está ensino certo, infantil. ali está certo. Não está realmente, nem o fundamental e nem o médio, é ensino infantil. Sim, ainda que seja um termo impróprio, combatido pelos profissionais da área, mas em benefício da população, a gente vai colocar entre parênteses creches. Podemos fazer isso? Hoje Claro, nós usamos vereador, EMEIs, né? Verificar a viabilidade técnica com a secretária. Não, a viabilidade, isso é possível, mas sim. não, mas estou dizendo do ponto de vista não há problema algum. de nomenclatura. Tá? Então, nós vamos colocar entre parênteses ali, creches. Eu acho que seria interessante manter a questão de ampliação também, porque... Sim, será mantido. Só o final... Em bairros pode haver uma demanda, um crescimento maior demográfico e a necessidade de ampliar a sala, como a exemplo do que foi feito em 2014, que a gente ampliou 34 salas de berçários em 17 EMEIs, em 17 creches, distribuído por toda a cidade. Perfeito. Valorização do corpo de servidores, que o senhor citou. Em que programa nós temos isso? Ou em todos os programas? Bom, vereador, nós temos também em praticamente todos os programas, né? Mas aqui principalmente começando, seguindo a ordem, no programa 2001, Educação Fundamental para a Vida. Qual ação? Nós temos aqui, primeiramente, a ação 2044, onde há a previsão de R$200 mil. Sim, para quantos servidores? Isso destinado a todos os servidores da Secretaria. Sim, todos os servidores dão um montante de quanto? O quantitativo é 2 mil, salvo engano, consta no projeto. E além disso, eu acho que vale a pena ressaltar a ação 2341. Peraí, vamos lá. R$200 mil para capacitar 2 mil servidores? Isso dá uma quantia irrisória para isso? Na verdade, vereador, só para o ensino fundamental, R$10 para cada um. Só para o ensino fundamental são 1.500 o quantitativo. E para a educação infantil seriam mais 500. E aí entrariam mais 200 mil. Então, isso está dividido. Então seriam R$400 mil? Exatamente, em aperfeiçoamento. Eu posso também interferir? Por gentileza, secretário. Sim. Dá licença, Michel. Claro. É que no aperfeiçoamento dos docentes aí do ensino fundamental, quando a gente olha aí como valor nominal, R$200 mil, de repente nós vamos achar pouco. É que R$200 mil é o valor no total. Quando nós fizemos esse aperfeiçoamento, é em larga escala. Aí nós levamos todos os professores para uma palestra, todos os professores, de repente, para um seminário, todos os professores, de repente, para um grupo de trabalho. Então, você leva todos para uma única contratação. Então, de repente, você consegue levar... 300, 400 professores lá dentro do nosso lá do SEDES, né? Isso pagando um profissional capacitado. De repente, nós temos aí um profissional como Mário Cortella, que vem para fazer capacitação, faz lá os grupos de trabalho. Então, nós pagamos aí, né? Para esse profissional. Então, por isso, de repente, nós vamos achar, de repente, R$200 mil é pouco, se eu for analisar por quantidade de professores. Mas ele cobra pelo trabalho dele como um todo, não por quantidade de professores que estarão no recinto. Só fazendo essa observação. Em termos proporcionais, R$400 mil sobre 330 milhões, nós temos aqui um percentual de 0,1% do orçamento. Isso é uma das prioridades da Secretaria, portanto, a valorização do profissional 0,1% do orçamento? Vereador, é que a valorização ela também engloba o percentual de 60% dos recursos que são destinados à educação pelo Fundeb.
isso poderia ser considerado como um investimento também. Então, do montante dos recursos repassados pelo Fundeb, 60% são destinados à valorização aí do professor. 60 milhões sobre 330, né? Então, nós temos 60 sobre 330, nós temos aí 20% pelo menos. Estamos gastando 0,1%, como é que se explica isso? Vereador, esse gasto de 0,1%, ele seria de investimento, como a secretária retomou, até em larga escala, e ainda há em outra ação aqui, a previsão de mais 135 mil, também consta aqui na parte de gestão do sistema do programa 2007, que também seria destinado a ir mais a formação continuada via mestrado e doutorado, que aí talvez se enquadrasse de forma mais individualizada. Exatamente. Onde que está? Que ação? Ação 2078. Ação 2078. Como é que eu localizo lá, por favor? Bolsa Auxílio Servidores. Bolsa Auxílio Servidores, R$135 mil. Exatamente. Isso para pós-graduação. Destinado principalmente à pós-graduação. Quantos servidores serão beneficiados com esse auxílio? R$135 mil, dá? Pouco mais que R$13 mil por mês. Olha, vereador, menos de R$13 mil por mês. Não tem o quantitativo aqui, mas também se deve à continuidade, né? A continuidade de bolsas que foram concedidas e a novas bolsas. Certamente, isso é a forma que vai ser gasto. Eu quero saber para quem, quantos. Para quem não, mas quantos, né? Certamente sim. Certamente é para pagar as mensalidades, é para manter as velhas e pagar as novas, sem dúvida nenhuma. Bom, mais alguma outra ação ou não? Acredito que não. Em relação a esse ponto, não. Ok. Muito bem. Fica aberto de novo aos senhores assessores, representantes dos senhores vereadores, à população em geral. Muito bem. Então, nós estamos chegando aqui ao final da nossa audiência. Mais uma vez, senhora secretária, por favor. Eu só queria acrescentar, porque de repente ficou como se fosse somente aqueles R$200 mil. Os R$200 mil lá dentro da pasta de recursos próprios. Tá. Nós temos também dentro do grupo Valorização do Magistério, dentro desses 34 milhões e 600, dentro da ação 2342, por gentileza. 2342. Qual o programa, senhora secretária? Valorização do Magistério, Educação para Todas as Crianças. 2002, o programa? Isso, programa 2002. Ação? Ação 2342. Está aqui, sim. Então, nós temos aí 34 milhões e 600, sim. Que também nesses 34 milhões e 600 também, ele reserva uma parte desse recurso também para capacitação. E um valor até considerável também desse valor. Em que consiste esta capacitação que está nesta ação? A capacitação é quando o professor, ele sai, professor que está ligado ao Fundeb, e ele sai para fazer já um aprimoramento já das funções que ele exerce em sala de aula, às vezes até fora da cidade, fora do estado. Sim. Para poder aprimorar. Por exemplo, um professor de geografia, você tem um seminário que está acontecendo em Curitiba, você tem um que está acontecendo em São Paulo. Então, ele vai aprimorar as aulas dentro da sala de aula. Então, isso fica dentro da valorização de magistério. Isso fica dentro aqui do Fundeb. Tá. Do Fundeb. Isso a gente pode gastar com recursos do Fundeb. Isso também. Não mereceria uma ação específica que detalhasse, que agregasse esta... Já que é uma das metas, são 3 metas principais que eu estou vendo. Ampliação do ensino integral, novas escolas e valorização. A gente não encontra isso agregado. Sim, com certeza. Para dar mais destaque, né, vereador? Destaque e possibilidade de acompanhamento. Com certeza. Vou transmitir isso à secretária para que a gente adeque isso para as próximas oportunidades. Muito bem. Viu, vereador, só complementando, e você vê que até na descrição da ação, o nome da ação, ela já é a valorização mesmo do magistério. Já é valorização, porque além do salário, também para essa capacitação e aprimoramento. Sim, mas não é gasto exclusivamente com com formação ou com atualização? Não, exclusivamente não. Não. É o salário e mais o aprimoramento. Então, por isso sim, e aí por mais motivo eu diria que precisávamos de uma ação para entender valorização no sentido que eu estou entendendo que a secretaria está dizendo. Não ao nome técnico, que é do Fundeb, mas sim para o conceito de valorização do magistério.
Sim, perfeito, vereador. Não nome só contábil, mas nome que se refira ao conceito de valorização. Perfeito. Fica aberta a palavra aos demais membros da mesa que desejarem fazer uso dela. Aí só complementando, aí não somente só na educação, como também no orçamento, em todas as secretarias, na administração, na verdade, ela vem trabalhando no sentido também de qualificar e capacitar os funcionários, os servidores. Tanto que nessas ações, nenhum recurso foi contingenciado, muito pelo contrário. Nós estamos alocando recurso, trazendo para que o servidor, para que o profissional da educação ou qualquer outra área vá se capacitar, vá se qualificar. E constantemente nós temos, e temos isso em registro, depois se acompanhar isso pela execução do orçamento, sim, constantemente nós temos esses cursos em que profissionais da educação, eles têm ou na própria cidade ou fora da cidade participado de cursos, seminários, palestras, congressos e afins. Ok, muito bem. Então, estamos de fato nos encaminhando para o final dessa audiência. Eu quero mais uma vez renovar os meus agradecimentos aos senhores secretários que se dispõem a vir aqui, ainda que seja um dever público inerente à função, mas de fato não é tão fácil, né, ser submetidos aqui à indagação da Câmara. Nós também estamos cumprindo a nossa obrigação. Mais uma vez eu peço compreensão também dos senhores secretários, se nós algumas vezes podemos parecer contundentes, mas é justamente com o objetivo de esclarecer como os recursos públicos vão ser gastos e como a população pode acompanhar isso. A nossa meta é chegar numa situação que não é impossível, pelo contrário, a administração de qualquer empreendimento privado faz um detalhamento do seu orçamento, senão não será aprovado por nenhum conselho de administração de empresa nenhuma. Por exemplo, uma destinação de recursos dessa, de 34 milhões para valorização dos profissionais, certamente o proprietário ou os conselheiros de um conselho de administração de uma empresa pediriam com detalhes que cursos, quanto custará, onde será feito, em que período do ano e assim por diante. E esta é uma meta possível e que nós vamos sempre cobrar do Poder Executivo. Ainda estamos distantes dessa realidade. Eu devo também dizer, a bem da verdade, que o nosso município tem um avanço nesse sentido. Eu não conheço outros municípios, pelo menos aqui na nossa região metropolitana, que tenham esta prática de debate do orçamento. Mesmo porque o desconhecimento é geral disso, a própria imprensa desconhece esta dinâmica, desconhece essa necessidade de análise do orçamento público e, portanto, a população não tem sensibilidade para isso e mesmo as câmaras legislativas, os corpos parlamentares não estão sensíveis, não são sensíveis a esse tipo de debate, infelizmente, porque é neste momento que nós podemos concretizar em ações que vão se transformar em leis, autorizações de gasto para o prefeito no ano seguinte. Muito bem, quero agradecer a presença de todos, os senhores servidores da Câmara Municipal, os servidores também do Poder Executivo, os cidadãos presentes, os nossos assessores. E mais uma vez eu quero reforçar aqui, como eu digo em todas as audiências, os nossos assessores estão aqui, são cargos comissionados, não recebem extra por este trabalho, estão aqui desde a manhã até agora, às quase 22 horas, 21h40, assim como também os servidores do Poder Executivo. Meu muito obrigado a todos e principalmente a você, cidadão e cidadã que está nos acompanhando, demonstrando o seu interesse pelo destino e pelo bem comum, pelo destino da cidade, pelo bem comum da nossa população. Boa noite, obrigado.